No futebol, cara, nem todo jogador tem logo de cara uma carreira, né, uma ascensão meteórica. Ao invés disso, mano, há casos de jogadores que explodiram um pouco tarde demais ou quase isso, alcançando o auge de sua carreira um pouco mais tarde do que outros jogadores. Aquele time perfeito, sabe, cara? Um toque de sorte. Aqui estão então alguns casos de alguns jogadores, mano, que explodiram tarde demais aí no futebol ou quase isso, mas que marcaram suas eras com atuações inesquecíveis. A gente já começa esse vídeo, mano, falando do Jamie Vardy, né, cara, e sua explosão meteórica aos 27 anos de idade. Esse sujeito é conhecido por aquele título histórico do Leicester City em 2016, batendo gigantes da Inglaterra e vencendo a Premier League de maneira completamente histórica. Foi um título muito difícil. Bem verdade que ele jogou demais naquela temporada, todo mundo sabe, mas e se eu te falar, mano, que esse cara tinha 27 anos, você acredita? Exatamente. Ele explodiu muito, mas muito tarde no futebol e começou sua carreira em times de menor expressão e já com idade mais avançada do que o normal. Quando estava se formando no profissional para subir, né, da categoria de base pro futebol profissional, Jamie Vardy, cara, já tinha 20 anos de idade, o que é uma idade muito avançada. Hoje, então, vemos o Lamine Yamal com 17 anos deitando e rolando lá na La Liga, né, jogando pelo Barcelona, mas lá atrás, cara, lá atrás mesmo, isso nem era tão comum assim. A questão é que ele se formou e ele foi jogando em algumas ligas alternativas de menor expressão, jogando em divisões menores da própria Inglaterra, né? Inclusive, ele trabalhou por muito tempo, mano, em uma fábrica antes mesmo de chegar ao Leicester. No fim de tudo, acabou dando tudo certo pra ele e aos 27 anos de idade, ele chega ao Leicester City e já em sua primeira temporada pelo clube, logo de cara tem um desempenho fenomenal, impressionante, ajudando o Leicester, cara, a conquistar a Premier League da temporada 2015-2016 e se tornou uma marca do time, tá? E mesmo recebendo diversas propostas de times maiores, inclusive do próprio Manchester United, ele continua no Leicester até os dias atuais, marcando seus gols aqui e outros ali, e mesmo sendo rebaixado para a segunda divisão com o clube, ele ajudou o time a se reerguer e já aos 37 anos de idade, muito provavelmente vai se aposentar por lá e se tornar uma lenda. E mano, vale lembrar, cara, que não necessariamente o jogador é ruim ou não marcou uma época porque explodiu relativamente tarde, beleza? Esses aqui são casos de jogadores que explodiram tarde, mas mesmo assim jogaram muita bola. O caso do Vardy, cara, é bem legal e tal, né? Mas o caso do Didier Drogba é bem mais chocante, saca só. Drogba, mano, é uma lenda aí do Chelsea e jogou muita bola por lá, mas todo mundo sabe disso, né? Mas antes disso tudo rolar, ele não teve um começo tão bom assim, não. Saca só, mano, ele começou sua carreira de forma totalmente errática e não foi imediatamente um sucesso em grandes clubes da Europa. Ele, infelizmente, até foi rejeitado nas categorias de base, pois era muito velho. Inclusive, cara, pesquisando aqui um pouquinho mais, né, pra gente saber um pouco mais sobre esse caso, um clube lá da França chamado Dunkirk Jande quase fez o Drogba desistir do futebol. Graças a Deus isso aí não aconteceu. Mas depois, cara, de uma puxada de corda e uma virada de chave em sua carreira, ele sobe para o profissional e jogou por esse time, mas jogando muito mal. E tendo passagens por times completamente ruins e sem expressão lá da França, todo mundo sabe, a Ligue 1 não é parâmetro para nada na Europa. Mas depois, cara, ele acabou se destacando por outro clube lá da França e ele despertou os olhos do Olympique de Marselha, onde ele jogou muita bola por lá, todo mundo sabe disso, marcando muitos gols, tendo ao todo 32 gols pelo Marselha. Isso abriu completamente as porteiras dele para ir jogar lá no Chelsea, e eu nem preciso falar, cara, que o casamento entre eles foi genial e muito bem feito. Mesmo chegando por lá com mais ou menos 29 anos de idade, ele deitou e rolou e meteu 164 gols por lá, tendo duas passagens muito boas pelo clube. Didier Drogba, cara, conquistou a Champions League, teve um impacto enorme lá no Chelsea, sendo um dos grandes ídolos desse clube. Ele se consolidou como um dos maiores atacantes africanos de todos os tempos, mas eu fico pensando aqui, cara, e se um cara como o Drogba tivesse explodido antes, com certeza ele teria bem mais gols e mais prestígio do que ele tem. Agora vamos falar de um dos maiores meio-campistas de sua geração, que ficou perdido aqui no Brasil durante um tempo jogando pelo Botafogo, ele mesmo, Clarence Seedorf. Você muito provavelmente tá me taxando de maluco agora, né? Não faz sentido o que eu tô falando, mas mesmo tendo potencial desde muito novo, desde muito cedo, ele não era tão conhecido assim, ainda mais porque ele jogava lá na Holanda, que convenhamos, cara, é a Série B da Europa junto da Ligue 1. Seedorf, cara, se formou muito cedo e subiu muito cedo para as categorias de base, jogando muita bola pelo Ajax, né, time histórico lá da Holanda. Ele ainda teve uma breve passagem pelo Real Madrid, mas não jogou muito bem por lá, e mesmo passando 4 anos, ele não jogava tão bem, cara, e acabou saindo muito cedo. Mas foi aos
28 anos de idade que o Milan abriu os olhos para o cara e ele se transferiu da Série B da Europa para a Série A. E mano, eu juro que isso aqui não foi um trocadilho, beleza? O Milan contratou o Seedorf com 28 anos de idade. E eu nem preciso falar do que aconteceu, né? Foi muito contestada logo de início, porque era um jogador muito velho. Essa contratação foi a chave perfeita para o Milan. Ele foi um dos pilares do time e influenciou o Milan a conquistar diversos títulos importantes, incluindo 2 Champions League. O homem era bizarro. Mal preciso falar também das inúmeras assistências e gols que o homem deu já com essa idade avançada, sendo um dos grandes ídolos do clube. Mas cara, a verdade é que ninguém aceita aqui que vai ser um tapa na cara de vocês. É que o Milan sonha em ser o Botafogo, que lá em 2012, cara, trouxe o Seedorf para jogar aqui no Brasil, exatamente, em uma passagem curta e totalmente aleatória do holandês. E mano, até mais que o Seedorf, né cara, outro que você provavelmente não sabe e que talvez nem se lembre da existência desse cara é o alemão Bastian Schweinsteiger, cara. Ele que jogava lá no Bayern de Munique e formou aquela trinca de meio-campistas assustadoras da Alemanha na Copa de 2014. Se você não se lembra ainda, cara, você muito provavelmente vai se lembrar agora e eu vou refrescar a sua memória, pois ele que eliminou o Brasil junto da Alemanha no histórico 7-1 no Mineirão lotado. E aí, mano, você lembrou agora? Pois é, ele não é muito falado e na verdade sempre foi muito sumido dos holofotes e da mídia, né? E embora fosse um talento em ascensão desde os seus 20 anos de idade, subindo da base para o profissional com apenas 18 anos, Schweinsteiger, cara, realmente teve uma explosão colossal por volta dos seus 26 a 27 anos de idade. Mano, ele já jogava muito bem, mas só começaram a falar dele quando ele já estava um pouco mais velho. Olha só que bizarrice, né? Schweinsteiger, cara, se consolidou como um dos melhores meio-campistas do mundo, com grande destaque no Bayern de Munique e na seleção alemã. Mano, a sua capacidade de se tornar o motor do meio-campo e a sua estabilidade na seleção, especialmente em sua vitória, né, na Copa do Mundo de 2014, aconteceram um pouco mais tarde em sua carreira, infelizmente, quando ele já tinha enfrentado alguns desafios com lesões e alternativas táticas de outros técnicos. Infelizmente, ele sofre muito com a mesma crise que o Klose sofria. Klose, cara, que também foi um pilar daquela Alemanha de 2014, de não aparecer tanto quanto outros jogadores da Alemanha, como o Thomas Müller, o Ozil e o próprio Manuel Neuer, né? Uma curiosidade aqui bem legal, cara, é que o Schweinsteiger, cara, trabalhava enquanto jogava, isso mesmo, no profissional. Olha só que massa, né? E, mano, se tu tá gostando desse vídeo, cara, não esquece, deixa teu likezão, isso aí é super importante e super ajuda o meu trabalho por aqui, beleza? E falando aqui de curiosidade e de profissões, né, cara, Zlatan Ibrahimovic é faixa preta de Taekwondo e quase se torna professor aos 20 anos de idade, quando não tinha muitas esperanças no futebol. Olha só que curiosidade bacana, né? Ibrahimovic, infelizmente, teve uma trajetória mais tardia, né, e era constantemente zoado, cara, por ser alto demais e não ter porte físico para o futebol. Mas mesmo assim, isso acabou não desanimando ele e ele tentou novamente e aos 25 anos de idade, lá no Ajax, ele realmente começou a ser reconhecido internacionalmente e se tornou um baita atacante e muito versátil dentro de campo, marcando, mano, uns gols aí muito bizarros, beleza? Depois disso, mano, sua carreira só disparou e ele teve passagens boas tanto pelo Barcelona quanto pelo PSG, Manchester United e posteriormente no Milan, onde se aposentou como uma lenda do clube. Mesmo explodindo um pouco tarde demais, né, o que seria motivo de desânimo para esse sueco que marcou a história, ele usou isso como combustível e acabou não desanimando, assim como vários outros craques, né. Ele hoje se aposentou e recebeu o status de lenda por muita gente, tendo mais de 500 de diferença, porque se você olha o currículo de títulos desse cara, só tem título de liga, meu irmão. Sem contar o status de ídolo lá na Suécia, cara. Ele levou a Suécia para uma Copa do Mundo. Olha só que bizarrice. E de sueco para sueco, vamos voltar ao futebol atual para falar de Viktor Gyökeres, que veio explodir com 26 anos de idade. Hoje estamos vendo o Gyökeres metendo gol a rodo lá no Sporting, mas não foi bem assim que iniciou a sua carreira. Ele, aos 19 anos de idade, jogava num time muito desconhecido, que inclusive, se eu não me engano, nem existe mais. E depois ele acabou indo jogar lá na Premier League no Coventry City aos 22 anos de idade. Ele não jogou muita bola por lá, não tendo uma passagem muito boa e se transferindo para o Brighton, né, cara? Onde o time do Brighton, cara, estava em boa fase e seria a chance perfeita do Gyökeres explodir por lá. Mas o futebol, cara, nem sempre é justo com jogadores e o tempo foi passando e passando e ele não apresentou um bom futebol lá na Premier League e aos 25 anos de idade foi vendido ao Sporting de Portugal por apenas 1 milhãozinho de euros. Muita pouca grana. O mundo girou e você nem percebeu, meu caro, já que agora seu valor de mercado é de quase 100 milhões
de euros, sendo um dos melhores centroavantes do mundo no momento. A gente ainda não sabe se ele vai manter esses números e essa média após a saída do Ruben Amorim do Sporting, que foi recentemente contratado pelo Manchester United, e principalmente se ele vai manter essa média bizarra e absurda de gols em outras ligas, né? O que eu acho muito difícil, convenhamos. Mas fato é, cara, que o homem vem jogando muita bola sim. Na temporada passada ele fez chover, marcando 44 gols e mesmo assim não foi pra lista da bola de ouro. Mas agora já são 24 gols nessa temporada, a temporada 24-25, e artilheiro isolado do mundo este ano aqui, superando Harry Kane e Erling Haaland, né, cara? Dois jogadores que fazem chover toda partida que jogam. Mas vamos aguardar aí pra ver qual vai ser aí do Gyökeres, né? Já que não é tão simples assim a situação dele, muito por conta que ele já teve algumas passagens pela Premier League e não jogou quase nada. Então vamos aguardar pra ver. A história desses craques, cara, é de muita persistência, trabalho duro e principalmente paciência, né? Pra levar eles a grandes feitos aí no futebol, mesmo que o auge chegue um pouco mais tarde do que esperado pra eles. Meu nome é Caio, você está no FUTDAY e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado dele e comenta quais outros casos de jogadores que explodiram um pouco tarde, beleza? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, tamo junto e até um próximo vídeo, beleza? Fui!